pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vocês vão assistir uma palestra que a professora Fátima Argon deu na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano dentro do meu ciclo de palestras desse ano sobre as mulheres na Fundação. Ela falou sobre a princesa Isabel e a sua irmã, a princesa Leopoldina. As duas eram filhas do imperador Dom Pedro II. Tá? Fiquem aí com a Fátima. Não se esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo para quem gosta do assunto e deixar o seu like, seu dislike, ver se está inscrito, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem de praxe, tá bom? Bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer à Fundação Oscar Americano, na pessoa do Eduardo, do Érico e também do Paulo Resulti, um grande amigo, né, com quem eu conheci no Museu Imperial. Eu, na verdade, vou falar rapidamente só um pouquinho da minha trajetória para vocês entenderem um pouco do meu trabalho. Eu entrei para o Museu Imperial em 1980, como estagiária do curso de História, e depois, então, fui fazer arquivologia para que eu pudesse entender melhor a documentação, porque às vezes a gente pensa ao ler uma carta que basta ler, né? Então nós temos o remetente, o destinatário, a data, enfim, aquela coisa comum, e não é verdade. A carta ela tem um problema da sua materialidade, às vezes você tem algum elemento colocado no papel que diz muito, não é? Então, assim, eu fui entendendo um pouco dessa documentação e na medida que fui trabalhando com ela, percebi que muito da princesa Dona Isabel, que a gente conhece em alguns livros, é muito diferente da própria escrita dela, de como a gente pode entender alguns percalços da vida de Dona Isabel. Então hoje eu tentei, assim, confesso que com muita preocupação, de fazer uma passagem pela trajetória das irmãs, pegando desde do nascimento até a sua morte. O que na princesa Dona Leopoldina é fácil, porque ela teve, infelizmente, uma vida muito curta. Mas a princesa Dona Isabel não, viveu bastante tempo. Mas a minha ideia hoje aqui é apontar alguns aspectos dessa trajetória, claro, mas fundamentalmente discutir alguns fatos que são relegados a um segundo plano, e às vezes a historiografia, infelizmente, ela tem esse poder, né, de abordar determinados aspectos e esquecer outro. Então a minha tentativa nesse trabalho da princesa Dona Isabel foi sempre ir a fundo, descobrir que, porque assim, a gente não consegue falar da mulher regente sem falar da pessoa, de como ela viveu dentro da sua família, que papel ela ocupou, né, e de que maneira a mulher era vista. Então a escrita de si também é muito importante. Então vamos lá, você pode começar a passar o slide, que é o meu roteiro. Então eu vou contar a história dos papéis, que eu acho que sim, é uma viagem muito interessante. Essa documentação então fica, claro, em poder de Dom Pedro II. A princesa Dona Isabel, uma coisa que nunca havia sido explorada, ela conhece muito desses papéis e passa a ser, de certa maneira, eu brinco, uma arquivista, porque ela faz a organização dessa documentação e ela conhecia profundamente a correspondência do pai dela com os grandes intelectuais da Europa. Então, essa documentação fica em poder deles até o golpe. O governo provisório confisca toda a documentação, forma uma comissão que dura 2 anos, e essa documentação volta à família apenas em 1891. Parte dela, vocês sabem que Dom Pedro II determina como, na parte fotográfica, a coleção da Teresa Cristina, Dona Teresa Cristina, que vai para a Biblioteca Nacional. E aí é muito curioso porque essa documentação permanece depois da morte dele, em 1891, sob a guarda da princesa Dona Isabel. Bem, depois, Dona Isabel falece em 1921, e o que acontece? Essa documentação vai permanecer com o filho dela, Dom Pedro, no Chateau, no Príncipe do Grão-Pará. E aí, quando ele resolve organizar essa documentação, porque ele via a importância disso, e separa um pouquinho desses documentos, porque ele considerou que essa pequena parte tinha valor somente para a história da família imperial. É até interessante para eles entenderem. E aí ele organiza isso no Castelo D, vai uma equipe de historiador com Rangel, e essa documentação vem para o Brasil
depois de umas tratativas com a equipe toda do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e eles conseguem trazer. Só que aí tem os percalços da história dos próprios documentos, porque como estoura a Segunda Guerra Mundial, eles precisaram proteger isso, erguer uma parede falsa para poder preservar a documentação, e isso acaba acontecendo só depois da morte do príncipe do Grão-Pará, e seu filho entrega, já então criado o Museu Imperial, para Petrópolis. Então essa documentação está sob a guarda do museu desde 1948. Em 1999, a família resolve entregar aquela pequena parte que estavam ainda em poder deles, que era nada mais, nada menos do que o mesmo volume documental da primeira. Então, é essa documentação hoje que eu trabalho, que eu conheço bastante, e hoje, para vocês entenderem como a documentação é dispersa da família, né? De todas as famílias em geral. E hoje eu estou fazendo uma consultoria há 1 ano e meio à família de Dom Pedro Carlos de Orleans e Bragança, em Petrópolis, que é uma outra parte da documentação ainda. Então você vê que essa documentação ela vai sendo fragmentada. Então, às vezes, nós historiadores temos essa dificuldade de tratar de um determinado tema, enfim, um determinado personagem, e de repente a gente descobre um outro documento que faz toda a diferença para ter um outro entendimento sobre a questão, né? Então nada na história é estático, né? Tudo tem movimento, tudo tem vida. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina. Pode ir passando para mim? Bem, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina se casaram em 1843 e tiveram 4 filhos. Eu acho que é melhor eu passando, não é? E aqui tem um botão se você quiser. Pode apagar essas luzes pra gente? É esse aqui. Pra cá, né? Eu falei, eu gesticulo muito. Podia apagar as luzes, porque fica muito claro lá. Para trocar isso aqui, Paulo? Ou é na setinha? A setinha. Pra cá, você põe pra aqui. Ah, para aqui? Viu? Então, na verdade, aqui, o que acontece? Dom Pedro II, esse é o primogênito da família, de Dom Pedro II, do casal, né, de Dona Teresa, e ele morre muito cedo, morre na infância, apenas com 2 anos de idade. Então, isso vai mudar o destino das 2 princesas, porque, na verdade, nós sabemos que a questão da mulher no século XIX era muito difícil. Tudo era o homem. Nós estamos tratando de uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde a mulher não tinha direitos. A mulher não votava, como todos sabem. A mulher era o quê? Ela era criada e educada para ser mulher, entender um bom francês, bordar. Então era assim, ser a boa dona de casa e ser também uma dona de casa, uma mulher que sabia se comportar nos salões. Então a mulher ela vai ser totalmente subordinada ao homem. E isso está ancorado na própria Constituição de 1824, que dizia o seguinte, o homem tinha primazia em relação à mulher, enfim, e também assim, a idade também. Então, por exemplo, Dom Pedro faleceu, Dom Afonso faleceu, Dom Pedro, o segundo filho homem, passa a ter o direito sobre a coroa, porque ele é homem, mesmo que ele fosse mais novo do que a princesa Dona Isabel. Então, nessa ordem, em 45 nasce o Afonso Pedro, ele falece, nasce Dona Isabel no ano seguinte, ela seria sucessora pela idade, mas não, a primogenitura perde para a questão do sexo. Então, a princesa Dona Isabel perde esse direito imediatamente quando nasce o seu próximo irmão, o Dom Pedro Afonso. O que acontece é que essa mudança da princesa Dona Isabel se tornar a herdeira vai mudar totalmente a vida delas, porque essa educação que a mulher do século XIX recebia, como eu disse, não estudavam ciências, por exemplo, né? Então elas estavam voltadas mesmo para quê? Para as letras elementares, a matemática básica, português, enfim. E aí desenho, as artes sim, porque a dinastia dos Bragança, eles davam muito valor a essa questão do estudo das artes, né, enfim.
e elas então vão receber uma educação muito diferenciada das mulheres. Elas vão ter vários professores, as pessoas com maior saber dentro daquela disciplina. Então a gente vai ter, por exemplo, em ciências, nada mais, nada menos do que o Vandelli. Então e vários professores das princesas foram professores de Dom Pedro II, e nós sabemos que Dom Pedro II foi um aluno aplicadíssimo, um homem mesmo das letras, das artes. Enfim, a educação de Dom Pedro II foi muito primorosa. Há vários depoimentos, por exemplo, da baronesa de Langsdorff, que fala que Dom Pedro II, aos 18 anos, sabia mais de artes do que ela, sem nunca ter viajado. E que aquilo era, assim, uma coisa assombrosa, né? E muito séria. Ele era muito taciturno, né? Porque ele teve órfão muito cedo. Então, Dom Pedro II dava um valor imenso à educação, mas sempre como um homem do seu tempo e um homem, ele entendia que a educação feminina tinha que prevalecer. Então, ele entendia que a educação da Dona Isabel, que ela precisava conhecer sobre política, por exemplo, em função do cargo que ela viria assumir mais tarde, mas que ela também teria que ter, porque ela também seria... Ele também tinha essa dificuldade de entender a mulher no sentido da política. A gente não pode esquecer disso, que ele era um homem do seu tempo. O Conde D, exatamente igual. Bem, e aqui eu coloquei essa peça que é lindíssima, né? Que é um retrato da princesa Leopoldina, da Fundação Oscar Americano, que o Paulo teve, que eu não conhecia o acervo daqui, então o Paulo me mandou algumas peças. É interessante a gente falar então um pouquinho dessa infância. Então, para muitos autores, as princesas tiveram uma vida tão reclusa que elas não tinham nenhum tipo de relacionamento com o mundo externo. Portanto, elas não tinham como ter um espírito crítico. Isso não é verdade. A princesa Dona Isabel e Dona Leopoldina, claro, tinham uma vida muito regrada. A gente entende que essa sociedade patriarcal era também uma sociedade imperial e hierarquizada, completamente hierarquizada. É curioso a gente ver, por exemplo, aquela novela da Globo chamando a Dona Leopoldina, a princesa, de Dina. Isso jamais aconteceria. É uma loucura, porque, na verdade, todos os criados e as pessoas próximas, inclusive dos titulares, todos chamavam as princesas de Dona Leopoldina e Dona Isabel. Isso era impossível acontecer. É claro que elas tinham um cuidado todo especial. Eu sempre gosto de falar, comparando os dias de hoje. Claro que a gente tem que contextualizar, mas é preciso entender que naquele momento elas eram o quê? As princesas imperiais. Elas tinha que ter uma privacidade, porque elas eram, na verdade, as herdeiras, elas eram as filhas do chefe de Estado. Então eu fico pensando, será que as filhas do Obama andavam pelos Estados Unidos assim, conversando e sendo uma... Não, é um círculo muito restrito. E era exatamente o que aconteceu com as princesas. Elas tinham um círculo de amizade muito restrito. E fora isso, Dom Pedro II foi um homem muito forte, muito severo e rígido com a educação das meninas. Então, qualquer visita teria que se passar pelo crivo dele. Então, a Condessa de Barral, que foi a preceptora das princesas, avisava Dom Pedro e ele autorizava se poderia ou não receber visitas. Por quê? Porque o regime de estudo era muito severo. Elas estudavam de segunda a sábado, no horário de manhã até à noite. Até o passeio delas, o divertimento, o lazer, era feito nos jardins, nesse belíssimo jardim daqui. A gente pode imaginar, elas brincavam nos jardins, era o lazer, mas como? Com professores de botânica. Então elas estudavam a terra, as plantas, ou então com de astronomia, olhando para os céus, para o céu. Então, a princesa Dona Isabel e a Leopoldina brincaram sim, tiveram bonecas, fizeram tudo que era de uma criança. A vida infantil, é até muito engraçado, porque ela gostava muito de costurar, a princesa Dona Isabel. E a imperatriz dizia que não à noite, porque fazia mal às vistas.
E ela falava assim, olha, toda cartinha ela diz, mãe, desculpa, eu não vou mais fazer. Na carta seguinte, ela tornava a costurar à noite e novamente que uma das características da princesa Dona Isabel era a teimosia. Então, isso está claro, né? E ela sempre... Então, assim, era uma infância muito equilibrada, muito feliz, porém rígida, muito severa, em função da posição que ela assumiria, né? E a Dona Leopoldina vai receber essa mesma educação. Por quê? Porque a princesa Dona Isabel teve uma doença, ela ficou muito doente na infância também, e vocês sabem que na infância a mortalidade, o índice era altíssimo, e a Dona Leopoldina, então, assumiria o lugar dela caso ocorresse a morte na infância. Então, ela vai receber a mesma educação. E aí é muito curioso nessa correspondência que a gente vai ver uma já discutindo com a outra, e aí um pesquisador que eu considero muito, claro, mas ele diz, eu acho que porque ele não conhece muito bem a nobreza brasileira, que as duas meninas, elas tinham uma rivalidade imensa. Na verdade, não. Elas viveram uma infância, juventude, até o afastamento, né, por viagem do casamento, com muita cumplicidade. E ambas sabiam o papel de cada uma. É claro que havia toda uma diferença que há entre irmãos, né? Porque há uma vez que a Isabel vai à missa, que é um divertimento, né? E aí ela vai à missa lá no Outeiro da Glória, e a irmã não vai. E aí ela reclama com Dom Pedro II, e ele diz, não seja invejosa, aproveite esse tempo para estudar mais. Então, o tempo inteiro, assim, era muito, muito rígido. Eu estou fazendo, assim, eu gosto aqui de colocar essas questões muito do cotidiano para que a gente possa entender a formação dessas pessoas. Ao mesmo tempo, Dona Leopoldina, que como sabe morre muito cedo, ela tem assim, ela entende qual é o papel de Dona Isabel naquele momento. Então, às vezes, ela cobrava da irmã, você deveria ir na distribuição de prêmios, porque isso faria muito prazer ao papai. Então, elas vão entendendo cada um o seu papel. Havia divergências normais, mas nada que, como ele aponta, que era realmente uma briga, porque a Isabel tinha mais privilégios do que a outra. E aí a gente vai ver durante toda a correspondência e vários que isso não acontece. Havia divergências normais. Bem, aqui é também uma peça da Fundação Oscar Americano. E aí a gente vê, é curioso, como as duas eram muito próximas. Elas não eram gêmeas, mas você vai ver que em toda a infância, quando elas são fotografadas, elas aparecem com roupas iguais. Na grande maioria. Porque a gente tem pouca fotografia da infância. Esse daqui, por exemplo, é o ambrótipo, né? O ambrótipo, que é uma técnica, a segunda técnica da fotografia. A fotografia ela vai ser inaugurada oficialmente em Paris em 1838, e logo depois Dom Pedro II já se apaixona, é só ler o livro lá do Resutti. Ele já se apaixona pela técnica, pela fotografia, e vai ser um grande estudioso. Inclusive, as princesas também vão estudar fotografia. E aí, o ambrótipo, ele teria que vir necessariamente no estojo, porque não é em papel. Então, era necessário que a gente tivesse um estojo para que pudesse vir essa peça. Eles são, o daguerreótipo, ele é irreprodutível, né? E aí a gente brinca que o ambrótipo, que vem uma técnica, a segunda técnica, ela vai ser o daguerreótipo dos pobres, né? Porque ela sairia mais barato. Mas mesmo assim as fotografias eram muito, muito caras. E aqui a gente tem outro ambrótipo, percebem que é a mesma roupinha, porque a gente vai entender também que a aparência, a etiqueta nessa corte, ela era fundamental, porque era um elemento de distinção. Toda a sociedade imperial, ela tinha esses elementos de distinção, tanto na roupa, quanto nos papéis das cartas. Por quê? Porque marcava o seu nome e o seu papel dentro de um determinado grupo social. Então, a Dona Isabel e aqui, uma outra peça lindíssima, pena que está desfocada, porque eu não tinha ela em casa, mas é uma peça do Dom Joãozinho, do Dom João de Orleans e Bragança, né? Que hoje está no Instituto Moreira Salles.
Eu coloquei essas peças para que vocês pudessem ver a infância e as roupas, né, que sempre iguais. Essas são litografias do Sisson, também vestidas, trajadas igualmente. E aí é curioso aqui, só para fotografia, que isso é uma litografia de 1860, baseada numa fotografia do ano anterior do Victor Fronde. Que aí nessa época, para os livros, ainda você não conseguia fazer os livros com fotografia. Você tinha que, a partir da fotografia, fazer uma lito, que era aquela impressa em pedra, para depois então ir para a impressão dos livros. Bem, aqui eu acho interessante que é uma foto que, na verdade, eu acho que mostra aquilo que eu estou tentando dizer. Que apesar dessa rigidez, desse controle de uma sociedade tão hierarquizada, com uma infância tão vigiada, poderíamos dizer, há essa fotografia do Klumb, que é um excelente fotógrafo e oitocentista, um dos mais célebres fotógrafos, que aí vocês percebem onde estão as meninas? Elas estão o quê? Espiando a mãe. E é certamente numa fotografia, que as fotografias eram sempre em estúdio, em pose, né? Por causa das dificuldades técnicas. Então você vê, acredita-se que o fotógrafo, quando estava fotografando, ainda mais que era o Klumb, ele viu as meninas lá. Então foi quase que uma licença poética, né? Porque ele faz o quê? Ele deixa as meninas. Então havia nesse controle também uma liberdade, era criança, elas queriam ver a mãe sendo fotografada. E a gente sabe que Dona Teresa Cristina também era uma mulher muito severa. A gente percebe em várias coisas aí da história, da documentação, e ele se permite. Jamais a Rainha Vitória deixaria uma fotografia sair com as meninas espiando atrás da coluna, né? Então você vê que elas também faziam lá, elas eram peraltas também, elas faziam as suas brincadeiras. Sendo que é interessante entender esse dia a dia da família, porque eles tinham, deixa eu ver se está nessa ordem, aqui ó. Aqui é uma sobrecarta da princesa Dona Isabel, uma cartinha para a mãe quando ela estava em 1859, quando eles viajaram para o Nordeste. E ela escreve lá: a Sua Majestade a Imperatriz do Brasil, minha cara mamãe, São Cristóvão. E aqui o que eu fiz, quis mostrar isso para vocês. Que a Dona Isabel, ela já ia vivendo com todos esses protocolos, ela estava habituada com isso. Ela entendia a dimensão da mãe, a dimensão privada, da dimensão pública. Então, desde menina, ela já entendia, porque elas conviviam diariamente com esse mundo da política, com esse mundo da vida pública do pai. E é curioso, porque Dom Pedro faz uma cartinha para ela, e ela reclama da letra do pai. E diz, mas é porque você não tem tempo, né, por causa das suas funções. Menina! Então, desde o início. Então, a gente tem que entender que as princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina, elas tinham noção exata do papel que lhes cabia. Porque desde a infância, elas estão acostumadas com todos esses hábitos, né, da corte. Então, aqui é uma cartinha que ela vai falando das notas dela, se desculpando, porque ela não conseguiu obter a nota máxima, né? Então ela vai dizendo, por quê? Era tão rígido que a Condessa de Barral, quando escolhida para ser preceptora das princesas, Dom Pedro II fez várias exigências, ela deveria cumprir aquilo. Uma delas, eu não vou falar da Barral, porque a gente vai ter aí também uma palestra sobre a Barral. Mas a Barral vai seguir com muito critério tudo que ele havia definido. Então ela tinha que entregar semanalmente as notas das princesas, não é? E aí as princesas, bem, aqui elas andando a cavalo em Petrópolis, que era um outro lazer que elas tinham, eu acho belíssima essa litografia. E as princesas, então, elas vão viver esse dia a dia de estudo em duas casas. As casas serão fundamentais. A no Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista, não é? E Petrópolis, no Museu Imperial. Essa é uma das raras fotografias de um pintor fotógrafo, né? Do Arsênio da Silva, do acervo da Biblioteca Nacional. E é lá dos inícios mesmo da fotografia
do palácio, que acaba de ser construído em 1862. Essa fotografia é de 1865. Bem, esses mestres, eles vão ter aulas com as princesas, como eu disse, de segunda a sábado, horários bastante rígidos. E aqui a gente vai ter, por exemplo, História do Brasil, do Joaquim Manuel de Macedo. E aí você vai vendo que tipo de leitura também as meninas faziam. Quais eram os autores que elas liam, né? Como o Joaquim Manuel de Macedo, o famoso Romances de Macedo. E aí a gente tem na literatura o Marquês de Sapucaí, temos ciências, eu já citei o Vandelli. E é curioso que nas artes a princesa Dona Isabel, ela tinha assim, muita habilidade. E o nosso grande historiador, José Murilo de Carvalho, ele diz que o Dom Pedro II foi um homem que estava fora do lugar, fora do seu... que ele não gostava de política, na verdade nem sabia fazer política, mas que ele estaria voltado o quê? Um homem para as letras, um homem da ciência, que era o que ele gostava. E aí eu peguei isso emprestado dele para dizer que a princesa Dona Isabel era igual ao pai. Ela não tinha ânsia pelo poder, ela também não gostava dessa política, mas que ela, como pai, sabia do seu dever, né? Então que ela tinha que cumprir aquele papel. E eu acho que se ela não fosse também da política, cumprir aquele papel como regente, ela seria alguém da área de desenho, porque ela estudava desenho com grandes nomes, como o Mariano, tá ali, tá Marciano, mas é Mariano. Mariano José de Almeida, e depois ela vai ter aula com o grande Vitor Meirelles. Inclusive, poucos sabem, mas a princesa Dona Isabel, ela foi uma das expositoras da exposição de Belas Artes da década de 60. E ela fez um trabalho tão bonito que o Vitor Meirelles queria que ela expusesse 2 trabalhos, que infelizmente eu nunca localizei, mas está lá nos relatórios da exposição. E aí a Dona Isabel escreve uma carta para o Dom Pedro II dizendo, olha, veio cá o Meirelles, e ele quer que eu faça uma tal, enfim, ela vai escolher as obras e tudo, e ele, por que ela pede essa permissão ao pai? A gente tem que imaginar, e estou dando esses exemplos básicos, porque a gente tem que entender que toda a ação da Dona Isabel, todo o seu comportamento, ele tinha que ser muito bem pensado, porque tudo refletia no pai, que era o chefe de Estado. Então, é curioso que a gente hoje fala da invasão da privacidade. Ambas, tanto Isabel quanto a Dona Leopoldina, mostram na correspondência o quanto elas não tinham privacidade, o quanto aquilo as incomodava, que qualquer ação delas refletia nos jornais, enfim, naqueles da classe política que eram contrários ao governo, né, de Dom Pedro II. Então, elas sofrem também com esse tipo de sempre, qualquer ação delas, né? Quando a Leopoldina pede para ir residir na Europa, há também uma polêmica imensa nos jornais. E ela começa porque elas tinham que estar no Brasil, né? Então há sempre essas dificuldades de privacidade. Isso vai moldando também a personalidade delas. Ambas eram extremamente conservadoras. A maioria das mulheres do século XIX, em função, né, da sua própria vida e da sua relação com o poder, em todos os sentidos. O poder da casa, que era dado ao marido, ao homem. Depois do marido, era do pai, primeiramente, depois do marido. Então, elas estavam sempre presas nessa... O que não significa, é o que eu defendo, que essa subordinação aos homens fossem completamente apáticas, porque elas criavam sempre um mecanismo para fugir disso. E aí a gente tem vários exemplos. Há um bastante curioso da princesa Dona Isabel, quando Dom Pedro II faz a sua viagem, e ele dá um beijo, a Rainha Vitória dá um beijo nele, e ele dá um beijo na testa da Rainha Vitória. E aí ela faz uma carta que eu acho fantástica, que ela diz para o pai, olha, a liberdade de lá, a liberdade de cá. E aí ela diz, mamãe não pode sair sem você. Então, assim, ela reivindica essa liberdade que deveria ser igual. Então, você percebe que elas vão sempre criando essa... A gente vai nas entrelinhas vendo isso. A Leopoldina diz numa carta assim, você sabe, para Barral, a mamãe, ela só faz aquilo que ela quer. Ela está sempre assim. Quando ela então estava noiva do Duque de Saxe,
eu não posso fazer nada, porque tem sempre os olhos incomodativos da mamãe. Quer dizer, era tudo muito policiado. Aí ela diz, ela faz tudo o que ela quer, mesmo que a Bíblia diga que devemos obedecer ao marido. Então, assim, a gente vê também que essa imperatriz Dona Teresa Cristina, colocada muitas das vezes como aquela mulher silenciosa, na verdade, não há napolitana que seja tão calminha assim, né? Então, as mulheres dessa sociedade, elas criam mecanismos e buscam estratégias para defender os seus ideais, os seus projetos. Por isso que há também o avanço da mulher no século XIX. A gente pode citar várias mulheres aqui que defenderam e tal. Dona Isabel já está mais, vamos dizer assim, engessada em função da sua missão, né? Que é até uma missão. E essa coisa do poder da Isabel, não ter essa ânsia pelo poder, vem não só da sua observação, mas ela tinha essa vivência em casa em relação ao pai. Nas cartas, vocês veem, é até triste de ler, ele falando da tristeza dele, de uma vida tão engessada que ele tinha, e ela chega a dizer, eu vivo esse martírio há 33 anos. Então era um homem também que não tinha nenhum mínimo de liberdade. Então ela sabia que esse poder era massacrante, que era um poder que enfim, e Dom Pedro II, um homem muito rígido, não sabia muito se articular dentro dessa política, o que Isabel faz, inclusive, melhor. Já influência da Condessa de Barral, ela diz que era preciso dar fitinhas, né? Quer dizer, que era preciso dar melzinho para conseguir as coisas. Então, tem cartas muito interessantes que quando elas começam a defender lá a questão do ventre livre, ela diz, veja o que você arranja para fulano, o que você arranja para não sei o quê, para ir conseguindo parceiros nessa luta. O que vai demonstrar também que ela não é tão apática em relação ao elemento servil, à emancipação do elemento servil. Mas isso vamos lá caminhando. Bem, então aqui a gente tem o que eu acho muito interessante, o estudo da fotografia da princesa Dona Isabel, o desenho, ela faz diariamente, ela ia para os jardins para fazer desenhos de... aqui tá vendo? Sobre a Condessa, ele manda o mapa das notas da semana. Então era muito rígido mesmo. E aqui tem uma delas, está assinado pelo Francisco Crispiano Valtedaro, em 1859. As meninas começaram a estudar em 1854, né? Uma é de 46, que é a princesa Dona Isabel. Então, já em 54, ela já estudava com Francisco. Mas depois vem a preceptora, porque aí ela tinha uma função muito maior do que apenas ensinar uma determinada disciplina. Cabia à preceptora, na verdade, uma formação geral, inclusive até de personalidade. Dona Leopoldina diz que a Condessa de Barral, há um outro historiador que diz que ela não tinha muita amizade com a Condessa de Barral e tal. E em uma das cartas lá do acervo, ela diz claramente, você é uma das pessoas que eu mais confio depois do meu Gusti. Depois de casada, né? Ela tem que fazer essa... Mas, e também muito responsável pela minha formação, pelo meu caráter, ela usa esse termo. Então, a Condessa de Barral, claro que ela vai ter uma afinidade, a gente percebe, maior com a princesa Dona Isabel, talvez porque, em função do que ela tinha que preparar para a futura imperatriz do Brasil. Então, aqui, nós temos as disciplinas da Isabel, e tudo em francês, porque elas precisavam saber francês perfeito, e aí com todas as notas. Esses mapas em francês tinham 7 conceitos de avaliação, representados pelas siglas, né? Então, bien, que era bom, bastante bom, bebê, então era tudo assim, e era semanalmente, você imagina. Elas tinham assim, hoje, já tem sido feitos vários trabalhos em relação também aos cadernos de estudo das princesas. Bem, aqui é uma peça que eu achei belíssima aqui da Fundação Oscar Americano, que é uma pulseira. Então, gente, olha como a gente percebe que nos objetos, se vocês perceberem, os objetos dessa época eram todos sempre com fotografias ou com desenhos, enfim, das pessoas nos objetos. Então, isso tem um sentido, né? Essa aqui, certamente, foi um bracelete dado de presente a ela. Não sei se aqui vocês têm a origem, a procedência
desse bracelete, porque geralmente era isso. As pessoas davam presentes, são joias de afeto, que vão dando para tia, para madrinha, para mãe. Oi? Era da irmã. Era da irmã, tá vendo? Então, mas depois que a irmã, provavelmente, quando se foi para Viena, ela deve ter levado como era um objeto mesmo de afeto, né? Uma joia de afeto. E essa tela, essa fotografia, vocês vão perceber que aquele desenho é baseado nessa fotografia do acervo do Arquivo Grão-Pará. Então eu fui buscá-la no acervo, porque logo que eu vi essa peça que o Paulo me mandou, eu falei, peraí, eu conheço essa imagem, né? E aí essa imagem é justamente, por isso que eu coloco lá, olha, essa daqui. E aqui tem então um fotógrafo, eu não sei se vocês têm a referência do fotógrafo, é do Stahl, que também foi um fotógrafo que fez muita fotografia da família imperial, mas o maior deles foi Joaquim Engenho Pacheco, quem mais fotografou. Essa peça aqui, que foi um dos meus últimos trabalhos, que eu acho belíssima, é o uso da fotografia, né, em um leque de baralho. Esse leque foi dado de presente pela princesa Dona Isabel para a Condessa de Lages, né, que foi a sua dama, logo depois que ela se casou. No mesmo dia, ela foi nomeada dama ficou a serviço da princesa Dona Isabel, porque dama ela já era do Paço. E aí é muito curioso vocês perceberem que na frente do baralho tem esses desenhos, não é? É claro que aqui eu não vou tratar desse objeto, mas tem uma fotografia da princesa e no verso tem várias fotografias da família Bragança e da família Orleans, que eram E aí, pelo estudo, eu fui vendo por que determinada fotografia está depois da outra. Que ordem é essa? Cheguei à conclusão que não era uma ordem aleatória, mas era, na verdade, a família, as duas famílias que se conciliam, né? No sentido mesmo de se unirem pelo casamento. Então ela vai colocando ali, tem toda uma ordem, e fotografia. Aí vocês imaginam. Claro que esse objeto não é um objeto, hoje, nessa condição, para atender a sua criação, a sua finalidade. Ninguém vai ficar se abanando com leque, com fotografias, né? Era, mais uma vez, um objeto de afeto. Uma joia, um objeto que ela demonstra toda a sua amizade para a Condessa de Lages. E aí, porque esse leque foi sendo produzido logo depois da primeira viagem que ela faz à Europa, em 1865, logo depois do casamento. E aí é curioso, por que Dona Isabel, eu discuto isso, ela escolhe esse tipo de fotografia, uma fotografia albuminada? Porque a fotografia albuminada, ela é fininha, então ela não pesaria no leque. Então, cada um desses objetos trazem a sua história e você vai entendendo até a formação da princesa Dona Isabel, como ela entendia desses materiais, por que ela entrega isso. Então, através desses objetos, por isso a importância desses acervos serem preservados nas nossas instituições, para que eles possam nos dizer e nos contar sobre determinada pessoa, determinados hábitos e costumes. Eu acho esse objeto belíssimo. Bem, aqui é uma outra peça, também aqui da Fundação Oscar Americano, e que assim, eu agradeço muito, Paulo, o convite, porque aí eu passei a conhecer mais um acervo, e depois a gente explorar e estudá-lo, porque eles têm muito a dizer. E aqui, mais uma vez, eu fui buscar o autor dessa imagem, de onde surge essa imagem, e essa imagem é do acervo do Museu Imperial, e aqui ela em corpo inteiro, então você também, às vezes, você consegue entender que em vários objetos você corta a imagem, enfim, para poder atender aquele determinado uso. E aqui o autor, o Joaquim Engenho Pacheco, como eu disse, o maior fotógrafo que produziu retratos da família imperial. E aqui os famosos desenhos da Dona Isabel. Eu fiquei assim, encantada de saber que a gente tem aqui também, no acervo da Fundação Oscar Americano, porque até então eu conhecia 50 desenhos da princesa que são do acervo do Museu Imperial. São desenhos, ela estudou, como eu disse, com Victor Meirelles, então ela tinha uma formação tal qual os estudantes da Academia de Belas Artes.
que era muito em função do trabalho da cópia, né? Então a gente encontra esses desenhos lá no museu. Esse aqui é belíssimo, está lá assinado, Isabel Condessa de. Olha, curioso como a gente percebe que ali a gente vai ter as armas acostadas das duas famílias, né? Então a gente já sabe que ela não botou a data nesse desenho, mas certamente é posterior a 64, porque ela se casa em 15 de outubro de 64. Então a gente vai entendendo também, e ela se assina ali, no caso, Isabel Condessa de. Então ela já está casada. Porque essas assinaturas, esses símbolos que aparecem nos diversos objetos, isso tudo também vai marcando o tempo, né? São sinais do tempo e sinais de distinção. Isso é fundamental porque você vê ali as armas encimado com as coroas imperiais, né? Tanto da princesa Dona Isabel como do príncipe Condé. Não, eu perdi só um momento. A Dona Leopoldina não tinha esse pendor artístico. Ela desenhava também. Mas a Dona Isabel é que era... mas assim, a gente encontra um ou outro desenho. Mas eu acho que quem tinha aptidão... Primeiro, assim, é muito difícil falar da Dona Leopoldina, porque ela teve uma vida muito curta. Ela era preguiçosa, segundo a própria Dona Isabel e ela não gostava muito de escrever. As cartas dela eram muito lacônicas, e a Isabel sempre reclamava do laconismo da irmã, o pai também, porque até, inclusive, a escrita, porque a gente só tinha um meio de comunicação, as cartas. Então, esse diálogo epistolar era fundamental. Primeiro, o tipo de escrita. O que você deve fazer, quais são os termos que você deve usar, isso tudo tinha um sentido. Então, eles faziam esse exercício muito grande, né, da escrita. Não só que eu estou falando de letra, não, estou falando mesmo do sentido daquela escrita, né? Porque tudo ali você podia... Eu escrevo uma carta para você e eu quero que você entenda de um jeito. Se eu for escrever para o Paulo, eu quero, de repente, mostrar para ele uma outra coisa que eu não mostrei para você, né? São os interlocutores. O que eu quero que você leia, o que você escute, o outro, o que ela precisa ouvir. Então, a gente tem que entender que também essas cartas não são testemunho da verdade. Elas precisam ser contextualizadas, estudadas, interpretadas, né? Porque isso não é como hoje a fotografia. Quando ela foi criada, se imaginava que aquilo ali era o retrato da realidade. E a gente sabe que muitas das vezes não é isso. Aí você vai, né, fazendo as suas escolhas. O fotógrafo faz a escolha, o fotografado faz a sua escolha. Então, tudo é subjetivo, né? Então, assim, a Dona Isabel, a gente sabe dessa habilidade dela, primeiro porque participou dessa exposição, e o Condé relata várias vezes para o Dom Pedro II que ela, por exemplo, ela pintava diariamente. Inclusive, quando ela foi para a Europa, passou lá 2 anos, né, 1 ano e meio, tá? Nas viagens, e ela foi estudar com o pintor, que era professor da Dona Branca, que era irmã do Condé. Então você vê que era uma prática mesmo diária. E orquídeas, e ela amava orquídeas, plantas, né? Muitos historiadores acham que a Dona Isabel, assim, ela gostava de planta porque amava flores, né? Claro, ela adorava botânica, era uma estudiosa da botânica, e você vê que ela entende do assunto, porque tem vários documentos, os estudos e tal. E é curioso, eu dou sempre um bom exemplo disso, que ela cria, junto com a Caixa Hortícola e Agrícola de Petrópolis, as exposições que vão acontecer no passeio público da cidade de Petrópolis. E logo depois vai ter um sucesso tão grande a primeira exposição, e ela entende que essas exposições fariam o quê? Teriam uma atração, seria não só um atrativo pela beleza das flores, óbvio, mas também que aquilo ia transformar num bom negócio para os agricultores, né? Então aquilo vai ser um tremendo sucesso. A primeira vai acontecer em 1875 e depois o sucesso tão grande que eles acabam, a Caixa Agrícola, ela vai então construir um pavilhão específico para isso, que é hoje o nosso Palácio de Cristal. E aí há uma lenda de que seria um presente dado do Condé para a Princesa Isabel. Verdadeira mentira. Uma verdadeira mentira.
Na verdade, não. Eles queriam mesmo, e aí eu localizei todos os documentos no acervo particular da família que tratam disso. Então, e aí é curioso como também essa ideia, todas as medalhas virão com efígie da princesa Dona Isabel. Ela passa a ser a promotora daquilo. Por quê? Era para mostrar também a Dona Isabel ligada a esse mundo das ciências, um mundo que traria muitos benefícios para a cidade. Ela sabia de tudo isso. Então, era uma mulher também, porque as exposições internacionais e nacionais eram onde você tinha possibilidade de mostrar todos os produtos, a riqueza dos países e tal. Então, era uma coisa muito forte do ponto de vista econômico. Então, Dona Isabel está ligada nessas exposições e ela vai ser a grande promotora disso, junto com o Conde D em Petrópolis. Bem, aqui tem uma outra que também é uma peça aqui da Fundação Oscar Americano. Eu não estou vendo aqui, não está dando para ler, mas eu acho que aqui só está Isabel. Porque a Isabel, antes de se casar, ela tinha 3 assinaturas apenas. Isabel Cristina, ou apenas Isabel, ou I.C. Depois que ela se casa, ela passa a assinar Isabel Condessa de, que a gente sabe que o Conde D não recebeu nenhum título brasileiro, o que muitos na época criticavam Dom Pedro II, e depois ela passa a assinar Isabel Condessa de, e é curioso porque a gente vai entender que o Conde D fez questão disso, porque aí eles vão criando outros símbolos, porque ela como princesa imperial, hierarquicamente ele estaria, porque ele era um príncipe estrangeiro. Então isso tudo vai criando muitas dificuldades no relacionamento de Dom Pedro II com o Conde D. Então Dona Isabel vai ter que durante toda a sua vida fazer assim, um trabalho de conciliação entre o pai e o marido, porque o marido queria ocupar uma posição dentro enfim, do mundo, da sociedade brasileira, e o Dom Pedro sempre cerceava isso, né? Como houve com a questão da Guerra do Paraguai, que só no finalzinho já da Guerra do Paraguai ele vai ser nomeado comandante em chefe das forças. Então isso tudo, e aí é curioso, tem uma cartinha que Dona Isabel fala do aniversário do Conde D, e tudo, aí ele escreve à margem da carta assim, por fora tá bem, jovem, mas espírito velho. Então, assim, havia sempre uma rixazinha entre os dois. Bem, aqui já é um desenho da princesa Dona Isabel do acervo do Museu Imperial, e ali eu coloquei para vocês verem a assinatura. Aqui um outro desenho dela, aí vocês percebem embaixo apenas o IC de Isabel Cristina. E aqui uma interessante, um pequeno bilhetezinho da princesa Dona Isabel para o pai, solicitando, deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Papai, se quiser fazer um grande favor, peça ao Silveira que procure para nós fazermos vistas. E aí ela diz assim, não se ria de mim, porque talvez eu consiga, porque fotografia, vocês sabem que nesse momento era todo um processo, você tinha que bater, emocionar, fazer tudo e imprimir aquela foto. Então era todo, tinha que entender muito de química, né? Então ela diz para o pai, e ali tem os reagentes que ela solicita e tal. E aí é curioso que recentemente alguns consideraram que aquele autorretrato de Dom Pedro II, que está no acervo da família imperial ainda, que não teria sido ele quem tirou, então não era um autorretrato, mas tinha sido tirado pela princesa Dona Isabel. O que eu contestei, que acho difícil, que naquela época, já naquele autorretrato, a Dona Isabel pudesse já ter uma habilidade suficiente para tirar uma fotografia daquele nível, né? Então, assim, tudo isso a gente tem, até mesmo quando a gente tem que datar um determinado documento, fazer uma fotografia, a gente tem que entender toda aquela parte da formação da pessoa para que a gente possa realmente determinar. E aqui então começa com elas a parte do casamento. O casamento é uma fase da vida da princesa Dona Isabel e da Leopoldo, das mulheres, né? Que é fundamental, porque elas passam o quê? A
ter não mais o pai como seu grande protetor e o seu grande... Mas sim, agora eu tenho o marido, o Conde D. A gente sabe que Dona Isabel, inicialmente, se casaria com o Duque de Saxe, mas acaba que há... Aí todo mundo, ela diz, né, no documento, que foi o coração, que eles logo se apaixonaram e tudo. E, na verdade, a gente sabe que foi também um lado prático, porque ambos eram netos do rei Luís da França, o Luís Felipe I, né, o rei da França, mas a gente sabe que isso teve todo negociações, e foram longas, começaram em 1855 e elas só se casam em 1864. Ela se casa em outubro e a Dona Leopoldina em dezembro do mesmo ano. Aqui então tem o casal, o Duque de Saxe e a Dona Leopoldina, né? E aqui as armas de ambas as famílias já apostadas, né, sob coroa. E aqui vocês vão perceber os monogramas. Todas as peças do século XIX, grande parte, mesmo dos titulares, estão sempre monogramados, como eu disse, porque são sinais de distinção, né? Eu faço parte daquele determinado grupo social, então isso tudo. Aqui, e aí é curioso a gente entender que elas, tanto a Isabel quanto a Dona Leopoldina, na infância e na adolescência, elas ficavam 6 meses, 5 meses em Petrópolis, na casa, no Palácio Imperial, e a comunicação com os pais era feita por cartas. Então não havia essa coisa fácil de chegar, não. Havia todo um protocolo. Elas não tinham como chegar diretamente, assim, né, como os nossos filhos, não. Havia todo um ritmo. E aí Dom Pedro vinha somente aos domingos para Petrópolis, onde encontravam as filhas e tudo, e tinham então um contato mais íntimo. Mas elas faziam muito isso. O contato delas era direto com a preceptora e com as suas criadas, né? Então aqui a gente... Bem, então essa família, e aqui a gente vai ter um lindo carte de visite, que é os 2 casais. E é curioso como a gente pode observar em todas as fotografias da Princesa Dona Isabel, mais de 98%, ela nunca está olhando para a câmera, ela está sempre olhando para a pessoa que está ao lado dela. E aí mostra muito da personalidade dela. Dona Isabel era uma mulher extremamente conservadora, uma mulher do seu tempo, a irmã também. Eu fiz vários exemplos aqui, por exemplo, ela pede a Condessa de Barral para escolher livros para os filhos dela. E diz assim, observe que muitos escrevem coisas imorais alegando que é para homem. Então, assim, na questão da moral, para ela não havia distinção de sexo. Havia sempre respeitar aquilo que era moral. Então, ela era uma mulher muito rígida nesse sentido, bem conservadora. E uma outra passagem, que Dona Leopoldina vai ao teatro, e ela tem uma peça, e a mulher está de calças curtas, e o homem lá, em certa hora, eles vão fazendo uma dança, que era a dança de acasalamento. Ela acha aquilo um verdadeiro absurdo, e ela diz para a irmã, eu queria sair do teatro, mas não dava. Por quê? Porque ela sair do teatro criaria uma expectativa, criaria uma... Então isso que eu digo, todo o comportamento delas, mesmo que ela fosse, teria que ser muito disciplinado, e era de certa maneira cerceado. Então ela achava aquilo um absurdo. Então elas eram realmente muito conservadoras. E aqui começa um problema da maternidade da Dona Isabel. Elas se casam, como eu disse, no ano de 64. A Leopoldina, no ano seguinte, ela vai engravidar e vai ter um aborto. Gente, a carta do aborto é uma carta assim que você não acredita. Ela vai falando com a Dona Isabel, assim, olha, eu tive... Lembra, Isabel, quando diziam pra gente como nasciam os bebês, que vinham de um paquete, né? Igual a gente fala que vem das cegões, para elas falavam que vem de paquete e não sei o quê. E aí ela comenta com a irmã que tinha passado mal e que ela achava que ela estava desarranjada. E que o marido falou, mas não será aquilo que você tem todo mês? Então você percebe que nem os homens tinham conhecimento do sexo tão profundo, né? O sexo era um tabu.
Então ela diz, mas não, na verdade, depois o médico veio e eu estava abortando. Então, para vocês terem também esse entendimento de tudo isso. E aí ela vai ter o primeiro filho em 1866, ela passou por 2 ou 3 abortos. Em 66 nasce Pedro Augusto, depois nasce o Augusto Leopoldo e mais 2 irmãos, né? O José e o Luiz. Luiz não, Fernando. E aí ela vai ficando tão entristecida porque a Dona Isabel não engravidava. E aí a princesa Dona Isabel lutou por 11 anos para ser mãe. E há umas cartas comoventes trocadas entre as irmãs que ela disse que ela daria tudo para a irmã poder engravidar, tipo, no lugar dela e tal. E ela vai falando por quê. Era uma aflição para Dona Isabel enquanto mulher, que ela gostaria de ser mãe, óbvio. E, em segundo lugar, ainda mais no século XIX, né? Hoje já é diferente, mas naquele século você tinha que ser mãe. A esterilidade era uma coisa extremamente pesada. E ela, então, tinha um outro problema maior ainda, porque ela precisava dar um herdeiro. Ela era herdeira do trono, né? E ela precisava conceber um novo herdeiro. E isso, então, na imprensa, falavam, nem vou repetir aqui, mas diziam que o Conde D, ela era estéril e tal. Então havia uma coisa assim, como seria, como é que ficaria? Daí, muitas das divergências, vamos dizer assim, entre a família em relação a Dom Pedro Augusto, né? O neto mais velho de Dom Pedro II, né? Que muitos da classe política queriam ele como o herdeiro de Dom Pedro II, porque a classe política não concebia que uma mulher pudesse estar à frente e comandá-los. Isso fica claro em toda a documentação de diversos homens da política. Então ela vai viver isso aí são no colo da princesa Dona Isabel está Pedro Augusto, o sobrinho mais velho, e Augusto Leopoldo no colo da mãe. Uma pergunta. Naquela época não se cogitava que a esterilidade fosse do homem? Não. Nem pensar. O homem era perfeito, todos os defeitos cabiam a nós, né? Triste, mas era. Bem, aqui então, Dona Isabel, em 1860, ela vai jurar, né? Ela vai fazer seu juramento como herdeira do trono e tal, mas ela só vai fazer a sua primeira regência em 1871, justamente quando Dom Pedro já planejava sempre. É curioso a gente ver isso, né? A Dona Isabel, ela faz a primeira viagem lá em 1865. Porque quando ela se casa, em 64, a educação formal dela se dá como encerrada. Né? Ela não tem mais aulas com aqueles alunos, com aqueles professores. O Conde D passa a assumir esse projeto, porque o pai se afasta, né? Com o casamento. Então essas viagens vão servir de aprimoramento para a educação da princesa Dona Isabel. Isso fica muito claro na correspondência de Dom Pedro, que ela aproveitasse todas essas viagens para conhecer tudo. Então essas visitas, ela faz análises, muitos entendem que isso significa que a princesa Dona Isabel era secretária do pai, porque ela ia e contava tudo que ela via nesses lugares. Longe disso. O que ela queria e demonstrava eram as vantagens. Então ela vai a primeira vez a Londres, em 1865, e ela vai numa oficina do jornal Times, e ela fica encantada, e ela vai dizendo tudo para o pai. Por quê? Porque eles entendiam que era para você trazer isso para o Brasil, como eles trouxeram vários objetos de arte, várias coisas, para que pudesse o Brasil, enfim, o Brasil que eles pretendiam, né? Um Brasil civilizado, era um projeto mesmo. E Dona Isabel fazia parte de tudo isso. Ela acompanhava todos esses projetos que Dom Pedro II pretendia implementar. E a gente vê isso claramente. Ele mesmo, ela lia toda a correspondência com esses intelectuais e tal. Aqui, então, é um documento que ela assina, Princesa Imperial Regente, que é o ato dela na primeira regência, em 1871, que ela fica em 72. Quando Dom Pedro II vai pela primeira vez à Europa, em 71, é em função também da morte da irmã, que morreu em 1871 em Viena, de tifo, né? De febre tifoide, e deixando órfãos os meninos. E
E aí tem um trechinho que eu tirei de apenas uma carta da Dona Isabel, que eu gosto muito, que ela fala sobre política. E tem muito a ver, que eu acho, com o pensamento do pai dela. Dom Pedro II disse claramente que para ele só existiam dois tipos de homens. Aquele que estavam junto dele a favor do crescimento e do bem comum, né, do crescimento do Brasil e do bem comum, e aqueles que estavam do outro lado. E aí é curioso como você vai lendo e vendo como eles se afinavam. Tinham várias divergências, inclusive quando envolvia a religião, porque ela era extremamente católica, não beata, católica, fervorosa, e aí eles têm várias divergências em vários... E ela era uma das únicas pessoas que Dom Pedro II aguentava as críticas. E até chamava ela de sua matraquinha, né? O apelido que ele deu a ela, justamente porque ela dizia assim, vou botar tudo em pratos limpos. Aí depois ela maciava o ego do pai, mas ela dizia tudo que ela queria. Ela era uma mulher de uma forte personalidade. Bem, ela diz esse texto que eu gosto muito, eu tirei de uma das cartas dela. Quando a política deixará de empregar meios que diminuem a grandeza moral dos povos e das pessoas. É assim que tudo se perde e que nós nos perdemos. O senhor conhece meus sentimentos de católica e brasileira. E é curioso que toda vez que ela vai se autodefinir, a primeira coisa que ela diz, sou católica, e depois brasileira. Por isso que há aquela questão religiosa, né, da maçonaria e tudo, que dá aquela grande polêmica, e Dona Isabel fica a favor da igreja, e Dom Pedro II entende que a igreja não poderia ter uma supremacia em relação ao Estado. Então, eles têm várias divergências em vários pontos, né? Mas o que demonstra que a princesa Dona Isabel não era uma pessoa sem reflexão, que ela era uma mulher que refletia, que tinha seus ideais, os seus pensamentos, enfim, mesmo que diferentes do pai. E ela tinha um amor por ele, assim. Então, aqui, somente em 1875, ela vai ser mãe depois de um aborto. Depois ela tem uma menina que recebe o nome de Luísa Vitória, natimorta, e ela é batizada, inclusive, no próprio ventre, que está lá no Rio, né, no mosteiro. Então, Dona Isabel aqui, ela fala, só que ela teve uma depressão profunda, profunda, profunda. Ela teve muito mal mesmo, foi diagnosticada como depressão. Ela não teve uma vida fácil, né? E aí depois, quando ela se casa, ela resolve comprar uma casa, porque até então ela ficava hospedada no Palácio Imperial, né? No Rio ela já tinha o Palácio hoje Guanabara, e aqui ela compra essa casa que ela chamava de Notre Maison, onde hoje ainda funciona uma parte do acervo da família imperial e a companhia imobiliária, que é a sucessora da Imperial Fazenda de Petrópolis. Bem, aqui é uma fotografia dela saindo para os passeios matinais, de Petrópolis, aqui é o palácio dela, onde foi feita aquela última fotografia famosa antes do exílio. E aqui ela, eu gosto muito dessa foto para mostrar a diferença da princesa Dona Isabel em relação às casas, por exemplo, da Rainha Vitória. Você nunca vai encontrar esse tipo de fotografia. A pessoa despojada, até com o cabelinho um pouco assim desarrumado, né? E com os filhos sentados na escada, assim, uma coisa muito informal. Era uma marca da princesa Dona Isabel e do Conde D, elas eram pessoas muito simples. E aqui eu gosto, a gente falar um pouquinho rapidamente, que eu acho que eu estou estourando o tempo, mas é falar um pouquinho da princesa Dona Isabel e a escravidão. O que acontece, e aí há muitas divergências nesse campo, porque muitos falam que Dona Isabel não fez nada pela abolição, não é? E, baseado em documentos, eu fui entender, é isso. Por que levou essa mulher, em 1888, né, destituir o primeiro-ministro, porque ele não estava de acordo com os ideais dela, e assinar a Lei Áurea? Aí eu comecei a estudar e ver. E aí, durante a leitura dessa correspondência, você vai percebendo que Dona Isabel e todas as mulheres da nobreza, muitas delas defendiam e eram a favor da abolição. Porém, elas não tinham espaço, porque a mulher não podia ter nenhum tipo de ação dentro do espaço público.
A vida da mulher do século XIX é um espaço doméstico. Tudo isso. Mas vocês imaginam ela recebendo todas as pessoas, tanto na casa do pai, depois de casada, em almoço, em jantares, né? Ela recebia, fazia os saraus. A política ali era um assunto rotineiro do dia a dia da princesa Dona Isabel. E ela foi sabendo usar muito das suas como moeda de troca. Dona Isabel concebia estratégias, sim, como, por exemplo, duas grandes amigas que eram pessoas que apoiavam, que depois foram nomeadas damas dela, já no final, na década de 80, que foi a baronesa de Muritiba e a baronesa de Loreto. Elas eram a porta-vozes, eu acho, porta-voz da princesa Dona Isabel. Inclusive, quando o marido da baronesa de Loreto vai ser ministro do Império, vai ser nomeado, a condessa de Barral escreve uma carta esclarecedora para a baronesa de Loreto, dizendo que agora seria fácil ela agir, né? Que ela teria um campo maior de ação. Então, quer dizer, você vê que elas estão sempre se movimentando nesse sentido. E a preceptora dela, Barral, uma mulher educada na França, que foi da corte, né, que foi dama da princesa de Joinville, irmã de Dom Pedro II, que foi uma das mulheres que teve muita influência sobre a escolha do Conde D para casar com a princesa Dona Isabel e não o Duque de Saxe. Ambos eram sobrinhos, né, do marido do príncipe de Joinville. Então você vai entendendo todas essas... como eu diria, essa rede de aliança, essa rede de sociabilidade, elas iam se unindo até conseguir, em determinado momento, agir. E como elas faziam isso? Se elas eram proibidas, não tinha mulher na política. Como é que elas faziam? Elas usavam os espaços que eram abertos para ela, por exemplo, a igreja. Então, muito desse trabalho da Dona Isabel também dentro da igreja, era para conseguir muito do que elas desejavam. Então era um espaço fácil. Então qual era a maneira, o mecanismo que elas utilizavam? Então, por exemplo, você vai encontrar a Dona Isabel em todas essas manifestações de caridade, não só a caridade pela caridade, mas também como um veículo. Então, por exemplo, elas tinham um determinado projeto em benefício da cerca do Nordeste, ok, mas também um benefício para a libertação de tantos escravos. E a Dona Isabel e a Condessa de Barral sabiam, quando foi aprovada a Lei do Ventre Livre, em 1871, que isso era já um projeto para a abolição total, mas que era um projeto longo, era um projeto gradual, né? Há um livrinho, não sei se vocês conhecem, que eu recomendo a leitura, de uma preceptora alemã, da Irna von Binzen, que é maravilhoso, ele é fininho, mas é uma leitura gostosíssima, e que ela vai falando dos horrores e tudo, da escravidão, enfim, ela vai fazendo sobre o papel das mulheres, sabe? Ela conta de uma maneira que você... Teve uma passagem que ela diz que ela ouvia gritos e gritos e gritos de uma vizinha, e que era a dona, né, do escravo batendo. E aí ela vai contando tudo isso, desse horror da escravidão, tá? Em um dado momento, já há alguns anos aqui no Brasil e tudo, ela diz assim, e aí hoje você deve estar pensando, ela está escrevendo para uma amiga na Alemanha, hoje você deve estar pensando que eu perdi o juízo, mas hoje eu entendo por que o imperador não pode de imediato abolir a escravatura. Então, o que a gente vai entender é que, assim, às vezes a gente tem que olhar tudo isso com o olhar daquele tempo. A gente tem, obrigatoriamente, que contextualizar, porque senão fica fácil, né? Então, assim, a Dona Isabel não tinha uma ação. Essa ação dela, realmente, publicamente, vai acontecer só mesmo já na década de 80. Porque vocês imaginam se a princesa Dona Isabel iria panfletar a favor da abolição. Até porque ela era a filha do chefe de Estado. Tudo isso ela tinha que... Mas as pistas estão aí, né? Mesmo na década de 80, vocês sabem que os filhos delas, tanto os três meninos, né? Eles tinham jornalzinhos que eles faziam, e sempre a matéria era a abolição, para defender a abolição.
E quando a Dona Isabel vai numa solenidade no Palácio de Cristal, em Petrópolis, fazer a libertação dos últimos escravos ainda, de 103 escravos, ela leva os 3 filhos e eles assinam a ata da solenidade. Isso eu entendo que ela quis dar também não só ela estava ali como a princesa regente, porque era 88, ela estava na sua 3ª regência, mas também mostrar, eu, minha família, meus filhos, somos a favor da abolição. Então ela faz vários gestos nesse sentido. Ela, Dona Teresa Cristina, então elas sempre estavam apoiando todos esses movimentos e libertando e tal. E é curioso, a gente, essa então é a ata que vocês estão vendo, e os meninos pequenos, eles vão entregando, ajudando a entregar os títulos de remissão, e aí eles assinam ali embaixo, Pedro, na primeira Isabel, né, Condessa de Princesa Imperial, o Gastão, Pedro, Luiz e A, porque Antônio ainda nem sabia escrever. Então é pequenininho, ele vai, e aí depois tem as outras assinaturas. E aqui uma foto do dia da abolição, lá do acervo de Dom Pedro Carlos, que me cedeu. E aí é curioso, assim, a gente imaginar que a Chiquinha Gonzaga, a famosa Chiquinha Gonzaga, a favor, que panfletava, que fazia todo um trabalho, né, de convencimento para a abolição, uma apoiadora mesmo do movimento, ela faz um hino em homenagem à Redentora. Ela usa, inclusive, né, não esse termo, porque ele vai ser cunhado depois, mas ela faz um belíssimo hino, que já está até online, se vocês quiserem, tem lá a partitura, e ela faz essa homenagem à Princesa Dona Isabel. O que eu entendo é que a Princesa Dona Isabel teve vários gestos em prol da abolição, mas ela era engessada pela sua própria posição. Aqui, então, ela com o gabinete, né? E aqui essa carta belíssima do acervo também da família, que ela conta o 13 de maio de 88, que é belíssimo, e ela vai falando como ela foi recepcionada no Rio, depois como ela chega em Petrópolis, que estava chovendo, e ela conta da felicidade do povo. É uma carta super bonita. Aqui, então, a pena que ela assina, que está no acervo do Museu Imperial, que era da família imperial. Aqui uma réplica que eu vi que tem aqui também no acervo, na exposição, eu vi. E aqui uma outra homenagem a ela, foram várias, homenagem do Carlos Gomes. O Carlos Gomes fez aquela famosa peça do Mosquiavo e faz uma carta belíssima para a princesa Dona Isabel, reconhecendo o seu papel na escravidão. Então, assim, a gente tem claro que ela não foi uma pessoa que estava a primeira pessoa lá defendendo enfim. Mas a gente imagina, ela tinha o poder de assinar ou não a lei. Coisa que o pai dela já vinha, sem possibilidade, se arrastando ao longo de quantas décadas. E Dona Isabel ela teve a força e a coragem de fazer isso. Então a gente pelo menos tem que reconhecer que em dado momento ela foi capaz, de certa maneira ela deu um golpe quando destituiu ele, né? Óbvio que ela fez isso para colocar aquela pessoa que sabia. E é curioso, só um minutinho. Quando em 71 que ia passar a lei do ventre livre, ela escreve uma carta para o pai dela, muito curiosa. Ela diz assim, olha, está sendo discutida a matéria tal, não sei o quê, eu acho que vai passar. Agora, os senadores, Zacarias de Góes, Barão de Muritiba, não vou me lembrar todos, mas esses dois eu tenho certeza, Zacarias, Barão de Muritiba, votarão contra. Mas eu acredito que nós vamos vencer, portanto, ela faz todo um prognóstico. E foi exatamente o que aconteceu, porque nós temos os votos lá na Assembleia, né? É só consultar lá. Então, a carta particular que ela escreve, falando... Então, essa Dona Isabel acompanhava todos os movimentos da política. Isso é incontestável. Eu acho que não há mais como a historiografia negar que a Dona Isabel entendia e assimilava todas essas questões, né? Ela não foi uma mulher que estudou muito e não aprendeu nada. Isso não dá mais para nenhum historiador, no meu ponto de vista, continuar afirmando. O que a gente precisa é relativizar o papel dela dentro da abolição.
Isso eu acho que é fundamental. Mas que também tirar que ela não teve nenhum papel, aí nem um lado nem outro, né? Eu acho que a gente tem que saber dosar isso. E é curioso, gente, como a gente vê o papel da mulher tá no fim, né? Só para você ver aqui, o Carlos Gomes, quando se fala em Carlos Gomes, só se fala do papel de Dom Pedro II, mas era com a Dona Isabel que ele tinha porque ela era uma grande conhecedora de música, muito, em função até da mãe, né? Que conhecia muito ópera. Bem, aqui... Com relação ao Depois a Loisquiavo, gente vai- é o índio que é o Loisquiavo. Isso. Houve pressão para que o negro, né, desculpa, o preto fosse substituído. É um índio, é um indígena. Uhum. Então, olha, aqui a gente está a terceira casa, quarta casa da Isabel, já no exílio. Dona Isabel ficou 32 anos exilada, o maior exílio, né, do Brasil, são 32 anos de exílio. Ela foi a um diário da Baronesa de Loreto contando o início dos anos, do primeiro ano do exílio, e ela percorrendo Paris, é bastante triste, ela percorrendo Paris para conseguir uma casa que tivesse dentro das condições financeiras dela, porque eles foram com pouquíssimo dinheiro, com uma situação bem precária. Só em 1904, com a morte do sogro, o Duque de Nemours, é que ela então, eles vão reaver o Château d'Eu, que era da família dos Orleans, né? Então eles passam a morar aí e ela falece nesse chateau. E aqui uma coisa, rapidamente, quando a Dona Isabel vai para Paris, qual é a ação dela? Ela é uma mulher conhecida em Paris, toda Paris conhecia a princesa Dona Isabel. E ela, o pai, quando o pai morre, ela se torna a imperatriz em júri, muitos assim, né? Porque ela era a herdeira. E ela vai ter não só uma ação também no meio da caridade muito forte, um bazar, por exemplo, que ela fez vários bazares para apoiar várias ações, inclusive aquele em Paris que matou 1000 pessoas, o incêndio do bazar de 1896, e ela vai promovendo isso. Só que a Dona Isabel, ela cria dentro da sociedade anti-escravagista da França um comitê de mulheres. Só que até então se pensava, até há pouco tempo, que ela era só uma presidente de honra, porque ela era presidente de honra. E aí descobrindo uma relação ano passado dela com uma jornalista considerada feminista, a Clarice Bader, eu descobri que ela foi ela vai participar desse congresso, e a Clarice Bader, a jornalista, vai ser a representante, ela vai ser a oradora do Comitê de Mulheres. E claramente lá ela diz que a fundadora desse Comitê de Mulheres da sociedade a favor, né, da abolição, contra a escravidão, especialmente da África nesse momento, foi a princesa Dona Isabel. Então estão lá os relatórios e tal. Então ela vai continuar fazendo novas alianças, mas os projetos são os mesmos, que ela mesma diz. E aqui tem uma carta que eu achei muito interessante para encerrar, que ele já está aqui me avisando que eu já estourei o tempo, de 1905, da Elisa de Rezende, aqui do acervo da Fundação, que eu acho que mostra muito bem essa relação da princesa Dona Isabel com a elite brasileira, que se eu não estiver enganada, você me corrige, porque ela era aqui de São Paulo, de Campinas, né, o pai dela, ela era filha do Barão Geraldo Rezende, né? Então ela vai falando aqui e parabenizando a Isabel pelo aniversário e tudo, e ela fala que todos eles viam, tinham a esperança ainda de que a família pudesse voltar. Então em 1905 ainda há um desejo muito grande de uma volta à monarquia. Claro que os meios não eram mais possíveis, como acabou não acontecendo, mas que a intenção e o apoio. Então, essa elite brasileira que vai para o exterior, uns com a família imperial acompanhando, que já estavam lá, se torna uma corte da princesa Dona Isabel nesse exílio. E aqui ela vai ter uma vida com os netos já no Château d'Eu. E aqui é curioso, porque eu estava falando, né? Ela teve deu um apoio muito grande na Primeira Guerra Mundial. O marido também, né, o Conde B, inclusive está participando ativamente,
E ela aqui já bem velhinha, não sei se dá para vocês verem, porque é de uma... Não tem como, não tem uma... Aqui não tem a canetinha, não tem? Ah, tem aqui, ó, ela aqui. E essa irmã, que ela trabalhava muito com a irmã Fideline, ela vai até ganhar pelo devotamento, ela ganha uma medalha da Rainha Elizabeth. E a princesa Dona Isabel cria essa cozinha dentro do castelo dele, por causa da alimentação, apoiando os doentes da guerra. Aqui já é a Dona Isabel, já no fim da vida, bastante adoentada, já em cadeira de rodas. Muritiba? Oi? Muritiba. O casal Muritiba, que acompanhou até o final. Aqui, eu quis botar essa foto porque a velhice dela foi, como sempre, um amor enorme. O casal tinha, assim, ainda de mãos dadas, né? Porque eles eram realmente companheiros. E aqui ela já está bastante abatida, porque ela vai perder Dom Luís, primeiro Dom Antônio, depois Dom Luís, os 2 filhos. E, na verdade, assim, o que eu entendo é que a Dona Isabel, mesmo, só para encerrar, que a Dona Isabel, ela, mesmo sendo uma mulher desse tempo, engessada, tendo dificuldades, a classe política entendia ela como herdeira, mas não concebia ela como aquela que iria comandá-los, porque ela era uma mulher. Essa questão do gênero foi muito forte, acho que a gente não pode esquecer disso. E o Conde D, por ser estrangeiro também, trazia uma carga muito grande em relação à Dona Isabel. E eu acho que essa mulher, a gente tem que entender esses pontos para formar uma opinião, não positiva ou negativa, mas mais real da Isabel, né? Uma mulher de carne e osso, com todas essas dificuldades, mas que foi uma mulher que lutou pelos seus ideais, certamente muito contribuiu para várias questões do Brasil que ainda precisam ser, do meu ponto de vista, estudadas e analisadas. Desculpa se eu tentei correr o máximo para dar essa informação dessa trajetória e agradecer mais uma vez a oportunidade. Oi, pessoal! Gostaram do vídeo? Por favor, não se esqueçam aí de deixar o seu like, seu dislike e seus comentários aqui embaixo, tá bom? Um abraço, até mais.